Se alguém me trouxer uma água, eu vou ficar muito grato. Neemias 8, de 1 a 12. Neemias 8, de 1 a 12. O livro de Neemias fica na Bíblia. Amém? Amém. Fica depois de Esdras. Amém? Fica no Velho Testamento. Então está bem facinho agora para você encontrar. Neemias capítulo 8, versos de 1 a 12. Diz assim o texto bíblico: em chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas. E disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha escrito a Israel. O Bíblia trouxe água com gás, mas é bom também. Vamos continuar. E Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei que Moisés, o Senhor, tinha prescrito a Israel. Verso 2. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o primeiro dia do 7º mês. E leu no livro diante da praça, que está à fronteira à porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres, e os que podiam entender. E todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Estavam em pé junto a ele, à sua direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maazéias, e à sua esquerda Pedaías, Misael, Malquias, Assum, Asbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele. Abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: Amém, Amém. E levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. E Jesua, Bani, Serabias, Janim, Acube, Sebatai, Odias, Mazéias, Quelita, Azarias, Josabade, Hanã, Pelaías e os levitas ensinavam o povo na lei, e o povo estava no seu lugar. Leram o livro da lei de Deus claramente, dando explicações de maneira que entendesse o que queria. Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam todo o povo, lhe disseram: este dia é consagrado ao Senhor, vosso Deus, pelo que não pranteeis nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Disse-lhes mais: ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces, e enviai porções aos que não têm nada, preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: calai-vos, porque este dia é santo, e não estejais contristados. Então todo o povo se foi a comer, a beber, a enviar porções e a regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as
palavras que lhes foram explicadas. Amém? Que o bondoso Deus aplique a sua palavra ao nosso coração aqui nesta noite. Meus queridos irmãos, a ideia bíblica de avivamento, ela pode ser descrita como a vida de Deus em nossas vidas. Podemos entender que na Bíblia houve vários momentos de avivamento, e isso é uma grande bênção, saber que cada crente, ou cada servo de Deus, em todo o tempo da história, só conseguiu ser bem sucedido no que se propôs a fazer por estar na presença de Deus e por causa do poder de Deus. A promessa de Deus, através das Escrituras, é que sempre Deus estaria acompanhando e abençoando o seu povo. Repetidas vezes é mencionado isso na Escritura. Até o Senhor Jesus Cristo, antes de subir ao céu, ele disse: olha, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Isso fica muito claro que houve na história do povo de Deus momentos especiais da presença extraordinária, milagrosa, da presença, podemos dizer assim, bem juntinho ou bem próximo ao povo de Deus, em que naquele instante houve uma manifestação poderosa de Deus no povo. Alguns momentos aconteceram isso na história do povo de Deus, na história do povo de Israel, como também no Novo Testamento, na história da Igreja de Deus. Podemos ver isso no Pentecostes, quando ali o Espírito Santo desce e capacita cada um daqueles que serviam a Jesus Cristo. Então houve momentos especiais, e essa manifestação especial que acontece uma vez ou outra por intermédio de Deus, através do seu Espírito, ela é chamada de avivamento. E o avivamento é uma manifestação extraordinária. Isso indica que não acontece todo dia, nem toda hora. É algo que acontece uma vez a cada 10 anos, uma vez a cada 20 anos, uma vez a cada 100 anos. Então é algo extraordinário. Não podemos imaginar que todo culto vai ter uma manifestação extraordinária, especial, e que vai ter um avivamento, e que todo mundo vai cair, que todo mundo vai pular, e que todo mundo vai falar em línguas, e que todo mundo vai gritar, e que todo mundo vai chorar. Isso não vai acontecer, e pelo contrário, quando acontece, não é um verdadeiro avivamento nem manifestação divina. Pelo contrário, às vezes são só coisas da emoção, são só coisas carnais que não provêm de Deus. E o texto bíblico que lemos, ele nos destaca a condição ali do que acontecia na época de Neemias. Aqui registra-se um grande avivamento após o povo retornar do cativeiro babilônico. O povo passou 70 anos de escravidão no cativeiro babilônico, e depois desses 70 anos eles retornam. E ali entra sendo sacerdote, Neemias sendo governador. Eles tinham o desafio de restabelecer não só a nação como nação, mas também restabelecer o nome de Deus naquela nação através do culto. Eles tinham essa missão especial de reconstruir a cidade, reconstruir o templo e estabelecer novamente o culto.
porque aquele povo esqueceu como cultuavam Deus. Alguns porque nunca tinham cultuado, nasceram na Babilônia. Outros porque passou muito tempo, esqueceram ou perderam a essência de Deus. E em virtude disso, eles perderam, o que a gente chama de convivência com as coisas de Deus. E é muito triste, meus irmãos, quando uma igreja perde a convivência com as coisas de Deus, ou perde a essência das coisas de Deus. Quando a igreja não sabe o que é mais cultuar, quando a igreja não sabe o que é mais um verdadeiro avivamento. E naquele momento houve um avivamento, está descrito nos capítulos 8 e 9, e nós podemos observar um intenso desejo do povo em realmente voltar à prática da lei de Deus, voltar às coisas de Deus, restabelecer o culto público. Houve confissão de pecados, houve busca de arrependimento, o povo quis dedicar-se às Escrituras, o povo demonstrou também isso através de manifestação de louvores, pois eles tinham um desejo no coração de aprender cada vez mais de Deus. E isso tem que ser evidente na igreja de Deus, para que o mover do Espírito Santo, tão falado, ele esteja atuante no povo de Deus, para que haja avivamento como houve no passado. E aqui nesta passagem da Escritura nós podemos reunir pelo menos aí 4 características marcantes para que haja um avivamento na igreja. Seja nesta igreja, seja no povo de Deus do mundo, seja na minha vida, seja na sua vida. O primeiro ponto está no verso 1. Em chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Primeira coisa que a gente observa aí, irmãos, e muito claramente, é que o povo se ajuntou como um só homem. Isso era um só corpo, era a unidade da igreja, era vivendo a unidade com um propósito. Eles se reuniram. Irmãos, a atuação do Espírito Santo de Deus e o mover de um avivamento na vida da igreja, na minha vida e na sua vida, só vai acontecer se houver união entre os irmãos. Salmo 133, ó quão bom e quão agradável é que os irmãos vivam em quê? União. Jesus Cristo ensinando ao seu discípulo na oração sacerdotal, ele disse que para que o mundo conhecesse que ele era Deus, precisava os seus discípulos serem unidos. Para que o mundo saiba que Deus enviaste Jesus Cristo, precisava que eles fossem unidos, fossem um só. Isso é a unidade de propósito, a unidade de pensamento, a unidade de desejo, a unidade de servir a Deus, a unidade de ouvir a palavra de Deus, todos juntos num só propósito. O primeiro aspecto para que o avivamento inicie na vida de uma igreja, na vida de um povo, é que o povo se ajuntou como um só. O ajuntamento. Se você tem sido daqueles do pensamento do desigrejado, que hoje virou moda, pensamento do desigrejado, são aqueles que não gostam mais de igreja. Eu sou crente em casa, eu fico em casa, lá eu leio a Bíblia, lá eu assisto o culto na internet, eu sou crente em casa. É o chamado desigrejado. Aquele que fala assim, não precisa ir para a igreja para Deus falar comigo, não. Aqui em casa mesmo Deus fala, Na hora de cear eu pego um copinho de vinho, de suco de uva, pego um pedacinho de pão e eu mesmo faço a
saiba de uma coisa: se você tem esse tipo de pensamento, Deus atua no ajuntamento com um só propósito. Isso é, o corpo de Cristo é a união dos servos de Deus, congregando juntos. A ceia é comunhão com Deus e comunhão um com o outro. A pessoa sozinha em sua casa, celebrando lá seu culto, ele não compõe-se com o corpo de Cristo, ele não é igreja. Igreja é o corpo de Cristo reunido, são membros unidos. É isso que a Bíblia vai ensinar o tempo todo, desde o Velho Testamento até o Novo. Se eu não consigo conviver com meu irmão aqui dentro da igreja, juntinho, lado a lado, então eu não sou corpo de Cristo, eu não sou igreja. Porque a igreja é essa reunião nossa e todos juntos, e um convivendo com o outro, e em amor e com unidade de propósito. O avivamento de Deus na vida da igreja só vai acontecer desta forma. O texto é claro quando ele diz que o povo se ajuntou com um só homem para ouvir a lei de Deus. Então a unidade faz parte do avivamento. O segundo aspecto está no verso 3. E leu no livro diante da praça, que está à fronteira à porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres, e os que podiam entender, e todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Outro aspecto importante, irmãos, que a gente observa para que houvesse um avivamento no coração daquele povo, na vida daquela nação, naquele povo que se dizia povo de Deus, é que eles tinham tempo à leitura e aprendizado das Escrituras. Diz o texto que eles começaram, a reunião, a alva, isso é, ao nascer do dia, vamos dizer assim, quando o sol nasceu, madrugada, digamos 6 horas da manhã, e foram até ao meio-dia aprendendo das Escrituras, aprendendo a lei de Deus, aprendendo as coisas de Deus. Certamente ficaram ali 6 horas em pé, ouvindo da palavra de Deus. Você já percebeu que a gente não aguenta ficar 2 horas ouvindo a palavra de Deus? Já nos dá inquietação. Você já percebeu que muitas vezes, quando o culto passa do horário, seja 5 minutos ou 10 minutos, alguns já começam a se levantar e ir embora? Você já percebeu que existe uma impaciência em relação ao ouvir das coisas de Deus? Hoje pela manhã, aqui na escola dominical, eu matei a saudade da escola dominical aqui do ensino. Eu falei por 1h30. Tinha irmão que já estava cochilando no banco. Falei por 1h30 dando aula aqui nesta manhã. Eu sei que às vezes é cansativo, às vezes dá sono. O povo ficou 6 horas da manhã até meio-dia de pé, na porta ali da entrada das águas, ouvindo a lei de Deus. Irmãos, nosso culto noturno aqui, ele é 1h30, começa às 7h30, 9 horas, termina. E tem gente que ainda reclama. O povo ficou a manhã inteira ouvindo a palavra de Deus. Você quer um avivamento de Deus na sua vida, na sua igreja, na sua família? Se você quer um avivamento de Deus no mundo, tem que se dedicar à leitura e aprendizado das Escrituras. Sem isso não vai haver avivamento em igreja nenhuma.
Tem gente que quer começar um avivamento na igreja através de pula-pula, através de louvorzão, através de retiro, através de diversas coisas. O verdadeiro avivamento, ele inicia através das Escrituras, através da palavra de Deus. É ela que transforma, é ela que fala, é ela que guia, é ela que orienta. Se não for pela palavra de Deus, meus irmãos, não adianta, não vai ter avivamento. O verdadeiro avivamento é a dedicação ao aprendizado das Escrituras. Terceiro ponto, verso 9. Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam todo o povo, lhe disseram: este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não pranteeis nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. É interessante porque o povo, ao ouvir as Escrituras, ao ouvir a lei de Deus, é como se eles tivessem levado uma chicotada de Deus. É como se Deus tivesse disciplinado eles, e eles choravam incessantemente. Eles estavam chorando, a ponto do governador Neemias e eles, os sacerdotes, chamar a atenção deles, pediu que os levitas falassem com eles para parar de chorar, porque aquele dia não era um dia de choro, mas era um dia de alegria, de grande alegria. Isso é, irmão, se eu não tiver alegria com a palavra de Deus, eu não tenho alegria com mais nada nessa vida. Se a palavra de Deus não te trouxer alegria, ânimo, regozijo, refrigério, você não tem alegria com mais nada nessa vida, porque a verdadeira alegria está na palavra de Deus. E naquele momento Esdras manda que o povo parasse de chorar. Pare de chorar, porque hoje é um dia consagrado ao Senhor, hoje é um dia de alegria. Irmãos, a palavra de Deus, embora ela seja confrontativa para com nossas vidas e nossas maneiras de viver, a palavra de Deus é motivo de alegria para nós. Então, se você não tem se alegrado com a palavra de Deus, não tem buscado alegria através da palavra de Deus, talvez você precise rever seus conceitos. Talvez você precise rever o seu pensamento. Olha o que nos diz o verso 10, a parte B do verso 10. Diz assim: portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Vamos recitar esse verso juntos? A alegria do Senhor é o quê? A vossa força. Meus irmãos, a palavra de Deus, ela é a força que a gente precisa para nos alegrar dia a dia. Então, se você anda triste, desanimado, choroso pelos cantos, busque alegria na palavra de Deus. A alegria do Senhor é a nossa força. Quarto e último ponto, versos 10 a 12, nós lemos o 10 agora, vamos ler o 11 e o 12. Os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: calai, porque este dia é santo, e não estejais contristados. Então todo o povo se foi a comer, a beber, e a enviar porções a outros, e a regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que eles foram explicadas. A partir do momento que a gente lê as Escrituras e começa a compreender, é motivo para festejar, é motivo para se alegrar, é motivo para juntar uns aos outros e celebrar ao Senhor pela alegria de conhecer a verdadeira palavra de Deus e poder desfrutar dela. E foi
aplicada. Irmão, se você tem vindo à escola dominical, tem vindo aos cultos dessa igreja, tem compreendido as Escrituras, alegre-se. É motivo de alegria. O avivamento parte desses princípios de unidade, de dedicação à leitura da palavra de Deus, de se alegrar com a palavra de Deus e de festejar, porque você tem o privilégio de ler e aprender das Escrituras. No nosso mundo tem lugares que a Bíblia não pode entrar. As pessoas não podem ler as Escrituras, é proibido a leitura da Bíblia. E nós aqui no nosso Brasil, nós temos o privilégio de ter a palavra de Deus e poder ler, poder desfrutar da palavra de Deus. Então é motivo para festejar. E o verdadeiro avivamento parte desses princípios, irmãos. Sem esses princípios não há verdadeiro avivamento, não adianta. Sem buscar na palavra de Deus não vai funcionar. Tem que ser através da palavra de Deus. Concluindo, meus irmãos, as Escrituras, meus irmãos, elas são o firme fundamento para a vida dos filhos de Deus. E é somente através do conhecimento bíblico que você vai descobrir a vontade de Deus para a sua vida. E nós, como igreja de Deus, nós somos desafiados a colocar em prática os ensinamentos da palavra de Deus. Não é só ouvir e ler, é viver, é colocar em prática. A Bíblia, conforme a nossa declaração doutrinária batista, é a nossa única regra de fé e prática. Isso quer dizer que nós cremos naquilo que ela ensina e procuramos viver o que ela manda. Então as Escrituras são para ser vividas e elas devem moldar a nossa cosmovisão, transformar os nossos conceitos e verdades sobre os assuntos relacionados a tudo aqui na terra. Tudo tem que ser segundo a palavra, seja a salvação que encontramos em Cristo, seja o conhecimento de Deus, seja o conhecimento das coisas naturais, tudo tem que estar embasado na palavra de Deus. Por isso, eu e você precisamos dedicar tempo à leitura, ao estudo, à prática dos ensinos bíblicos, porque o verdadeiro avivamento só é marcado, só vai surgir na nossa vida, na nossa igreja, pelo retorno dos ensinos das Sagradas Escrituras. Sem elas, meu irmão, não vai ter avivamento. Não tem avivamento na minha vida, não tem avivamento na sua, não tem avivamento na igreja, não tem avivamento na sua sociedade. O verdadeiro avivamento parte do princípio do estudo, do conhecimento das Escrituras e de vivermos em comunhão cada dia. Que o Senhor, pois, nos abençoe nesta noite. E que você saia daqui avivado e conhecedor das Escrituras, sabendo que por intermédio dela, sua vida pode ser cada vez mais transformada. Amém? Amém.